Capítulo 3. Enquanto Ellie caminhava para o ponto de encontro, sendo golpeada pela brisa fria da noite, as palavras do estranho rodopiavam na cabeça dela, como as folhas havia muito caídas que faziam barulho sob seus sapatos de sola gasta. O senador Caffrey o chamara de Malcolm na entrada da casa, e Suzy o chamara de Sr. Malcolm, quando Ellie estava ouvindo-o escondido no corredor. E ele chamara Ellie de senhorita, que o homem devia saber que era um honorífico que demonstrava respeito a quem o recebia. Quais eram as intenções daquele tal de Malcolm McCall? Mentindo para Suzy na sala de jantar, parando para conversar com uma escravizada para acalmá-la, para oferecer proteção da exata coisa que ela temera que ele fizesse. Tudo isso enquanto vestia aquele maldito cinza da Confederação. O que poderia significar? Ele amaldiçoou de coração o próprio talento. Ela era uma das poucas pessoas que não podiam se enganar e esquecer algo que alguém disse. Sua mente preservou as exatas palavras dele, assim como sua expressão quando ele as pronunciou. Sinceridade desenfreada, como se ele mesmo não compreendesse o que o estava incentivando a falar com ela. Também não era nada fácil esquecer o que ela sentira ao ouvir ele fazer aqueles votos. Fazia muito tempo desde que alguém fizera da segurança dela uma prioridade. Os pais não fizeram por mal, mas forçá-la a exibir seu talento para estranhos logo que se mudaram para o norte fizera ela se sentir anormal. Decore isso, Recife aquilo. Parecia que mesmo aqueles que não queriam nada além do melhor para ela a viam mais como um truque de salão do que como uma pessoa. Mesmo depois de tantos anos, com sua habilidade escondida e usada apenas para o próprio enriquecimento e os de seus alunos, Ellie ainda sentia certa vergonha e raiva quando pensava sobre como fora tratada. Ela fora a Venus Hottentot, do grupo de abolicionistas, com a exceção de que eram os seus lobos cerebrais que interessaram os curiosos. Ainda assim, quando os murmúrios sobre a sessão começaram, Ellie percebera que o seu truque poderia ser útil para a causa. A maioria das pessoas concordou sem hesitar. Qual era o problema, se fosse necessário, colocá-la no centro do perigo? Aqueles que se opuseram a ela não o fizeram por se preocuparem com sua segurança. Fora apenas por um reflexo patriarcal. Até mesmo esses contrariadores cederam quando a utilidade dela ficou óbvia. Ellie não tinha medo do perigo, e estava incutido dentro dela o quanto seu talento era raro. Seu dom dos céus tinha que ter algum propósito. Quando o norte cedeu e aceitou a lei dos escravizados fugitivos, e metade da pequena cidade dela se erradicara e fugira para o Canadá, Ellie começou a formar uma ideia tênue de como sua habilidade podia servir para algo. Daniel ser capturado por um negreiro, Daniel, que nascera livre e não familiarizado com os verdadeiros horrores do sul, trouxe a certeza de que a habilidade dela podia ser útil. Daniel. Parecia um pecado pensar em seu amigo capturado por homens que pareciam como McCall. Enquanto as bochechas dela ainda queimavam pelas palavras gentis do canalha, as ações dele eram confusas, mas a reação que ele causava no corpo dela era enervantemente fácil de decifrar. Ellie havia se irritado com ele, arriscando chamar a atenção para ela de novo, mas seu corpo se esquentou quando o encarou. Sentiu um reboliço na barriga, uma sensação que não experimentava desde que ela e Daniel estiveram juntos daquelas poucas vezes. Antes de Ellie decidir que Ellie precisava escolher entre ele e as ambições dela. E agora lá estava ela, o traindo mais uma vez. Em pensar que Daniel o caçoara quando ela dissera que não poderia ser uma boa esposa para ele. Malcolm havia mexido com algo obscuro e definitivamente proibido dentro dela, e só reforçara aquilo ao chamá-la de bonita. Qual era o jogo dele? O que quer que fosse, ela não precisava descobrir. Se não ficasse longe, ele traria um monte de problemas e os jogariam na frente dela. Não era preciso que seu instinto lhe apontasse isso. Era apenas senso comum. Ellie chegou ao ponto de encontro, uma ribanceira isolada que dava vista para o rio James. O sol se pondo estendia seus raios pelo comprimento do rio. O carinho de suas chamas tingindo as ondas com pinceladas de laranja e dourado. Ellie admirou a água que se agitava, poderosa o suficiente para libertar-se de qualquer restrição, e sentiu inveja. Puxou sua capa para mais perto e estremeceu com a brisa vinda do rio, enquanto um cansaço já conhecido recaiu sobre seu corpo. Ela o ignorou, lutando contra a corrente de exaustão que repuxava suas pálpebras e a saia.
Havia a hora certa para a fadiga, e seria quando a guerra infernal terminasse. Ela ficaria muito mais cansada trabalhando o dia inteiro no campo se a União perdesse. Aquilo era certo. Um galho se partiu atrás dela e Ellie se virou. Parado diante dela, mais uma vez, estava Malcolm McCall. Os últimos raios do sol de inverno brilhavam nos botões de sua sobrecapa, como um aviso cintilando de longe. Ele havia seguido? Talvez o respeito de mais cedo tivesse sido para enganá-la. Senhorita Ellie? O que diabos está fazendo aqui? Perguntou ele com a voz baixa. Algo naquela voz a fez sentir calor onde deveria sentir frio, a última coisa que deveria estar sentindo. Aquilo também despertou uma lembrança, uma que pairava um pouco longe de seu alcance. Ela não estava acostumada com a sensação de quebrar a cabeça para lembrar algo e voltar de mãos vazias. Por que ele tinha aquele efeito nela? Está aqui para o encontro? Questionou ele. Malcolm deu um passo na direção dela, e Ellie tentou descobrir se ele fora informado do encontro dela, e se podia ou não alcançar a faca em sua cinta rápido o suficiente. Se ele a tocasse, ela podia o socar rapidamente e redirecionar o impulso dele para empurrá-lo para a beira do penhasco. O riso alto e incrédulo de Malcolm interrompeu o planejamento. Ele balançou a cabeça e a encarou com apreciação demais. Estou aqui porque recebi uma carta de um associado, mas não poderia ser você, disse ele. Poderia? Ellie sentiu uma pontada de indignação, junto com sua confusão. Malcolm McCall era mesmo o pacote que Timothy havia marcado para ela buscar? Aquele homem que não podia compreender como era possível ela ser a gente que devia encontrar? Se era mesmo, ela não facilitaria as coisas. Havia protocolos, e se Malcolm McCall deveria mesmo encontrá-la, teria que o seguir. Ela cruzou os braços e olhou ao longe, fingindo ignorar a presença dele. Quando olhou pelo canto dos olhos, ele pareceu entender que ela esperava por algo. Bem, suponho que tenho que dar a você alguma espécie de sinal, murmurou Malcolm, acariciando a barba por fazer. Ellie afastou os olhos do movimento ritmado. Existe uma senha? Muitos um? Aquela era bem próxima da senha mais recente da Liga da Lealdade, mas ela não podia arriscar. Além do mais, estava gostando de vê-lo fora da zona de conforto. Ela obviamente estava fora da dela. Então por que deveria ser a única? Isso é ridículo. Era isso que estava no papel. Muitos, um. Eu tenho que lembrar a senha de muitas... Ela o encarou, repentinamente, e ele estacou, avaliando a linguagem corporal dela. De muitos... Um? Ele riu. Claro. E pluribus unum. Ela assentiu e foi premiada com o sorriso mais magnífico dele. Então você é um amigo de Abby, não um admirador me perseguindo pelas florestas, disse ela, a voz rouca pela falta de uso. Acho que devo ficar aliviada, embora não tenha certeza de qual ajuda você pode nos prover. Malcolm arregalou os olhos, e ela se preparou para receber a mesma falação que sempre esperava, sobre mulheres fazendo trabalho de campo. Você pode falar, disse ele levantando a mão na direção dela e a movendo em círculos rapidamente, incentivando-a. E então? Continue. Como é? Perguntou Ellie, cruzando os braços com ainda mais força. Por um momento, ela estava de novo sobre o palco de um pequeno teatro, e um mar de rostos brancos encarando-a ansiosamente. Até o momento, todas as interações com McCall a deixaram em desvantagem. Ela achava que entendia as pessoas e suas motivações melhor do que muita gente, mas não conseguia adivinhar o que ele estava fazendo, ou por quê. Um enorme sorriso divertido reluziu no rosto dele enquanto ele se aproximava, dando a Ellie um lampejo de menino travesso que ele devia ter sido. Ele empurrou o chapéu para trás e esfregou a testa com as pontas dos dedos, como um estudante incumbido de uma conta de divisão grande. Desculpe, é só... Não deveria admitir isso, mas passei boa parte da tarde me perguntando como sua voz soaria se você pudesse falar. E agora você pode, e é mais bonita do que qualquer coisa que minha reles imaginação poderia inventar.
Ellie queria ficar furiosa com a audácia, especialmente devido ao primeiro encontro deles, mas algo naquele homem era muito cativante. Ela podia ver porque ele era um bom detetive. Para ser bem-sucedida, ela tinha que ser quieta e não ser vista. Mas Malcolm tinha um tipo de talento diferente. Algo nele era naturalmente atraente. Fazia as pessoas quererem ficar ao seu lado e ouvir cada relato absurdo que ele inventava, e depois contar os delas. Havia certo alívio em perceber que o magnetismo dele era parte de sua habilidade, que era natural ela se sentir atraída. Ela franziu o senho. Não era por ser natural que significava que teria que gostar. Se você é um agente, então devemos atualizar um ao outro sobre as informações que coletamos, disse Ellie. Esse é o único motivo pelo qual você precisa ouvir minha voz. Esse não é o único motivo, mas vou aceitar. Tenho certeza que o velho Pickham não se importaria se eu fizesse meu trabalho também. Ellie se permitiu ficar um pouco impressionada. Pickham apenas aceitava os melhores detetives que o país tinha para oferecer, recrutando-os para se juntarem à rede que fomentava informações para o recém-fundado Serviço Secreto do Governo. Ele também era esperto o suficiente para admitir que as informações mais valiosas para a União eram normalmente fornecidas por negros. Ela confiava no bom senso do homem já por aquele fato e decidiu estender um pouquinho dessa confiança para Malcolm, alguém que Pirkington obviamente vira como digno de se juntar à sua equipe. Malcolm sentou-se na grama, esticando as longas pernas à frente e, então, deu alguns tapinhas no chão ao seu lado. Sei que está cansada, andando para todo lado atrás daquelas pessoas o dia todo. Venha, descanse. Ellie suspirou. Ela odiava o fato dele estar certo. Todo seu corpo doía. Ela se perguntou como as pessoas que trabalhavam nos campos conseguiam sobreviver. E então se lembrou que os pais fizeram exatamente aquilo por metade da vida. Ela levantou o queixo para mostrar relutância e depois jogou-se na grama ao lado dele, a uma distância segura da mão estendida de Malcolm. Romântico, não? Ele inclinou a cabeça na direção do sol se pondo. Agora só precisamos de algumas flores e uns versos de uma bela poesia. Malk esticou o braço e colheu o que havia sido uma flor silvestre, vibrante antes de o inverno congelante lhe roubar a cor. Ele acharia encantador caso não tivesse que estar discutindo assuntos importantes, e se ele não fosse um homem branco usando o cinza da Confederação. Ela cruzou os braços e bufou, recitando o verso que veio à mente quando encarou o homem ridículo de farda perigosa e sua flor pequena e frágil. Oh, que entrelaço de teias e por nós tecido, quando o engordo é empreendido, declamou ela com ironia. Você conhece a obra de Scott? Perguntou ele, a surpresa óbvia na voz. Infelizmente tenho essa honra, respondeu ela com malícia, minimizando sua memória. Era mais fácil do que explicar que podia se lembrar da maior parte do cânone, do poeta no tempo que levava para ajeitar o chapéu. As sobrancelhas de Malcolm se juntaram tanto que Ellie ficou admirada que suas orelhas não chegassem nas bochechas. O que é isso? Ele se inclinou na direção dela. Não foi ameaçador, apenas um movimento de descrença curiosa. Não vou deixá-la impugnar o nome do grande filho da Escócia, senhorita Ellie. Minha mãe me fazia recitar os poemas dele depois dos jantares aos domingos. Memorizei alguns, disse ele, como se fosse algo impressionante. Ela abriu um sorriso indulgente. Estava tentada a perguntar quantos, ou recitar algo de uma obra mais obscura apenas para se mostrar, mas se deu conta de que não precisava provar nada. Era difícil se lembrar daquilo às vezes, já que passara tanto tempo de sua vida sendo usada como um trunfo humano. Então é ainda mais surpreendente que você lute pela união, disse ela em vez disso. Ouça, vou entretê-lo com as palavras de um verdadeiro escritor. Contudo, para a enfermidade de Sir Walter Scott, o caráter do sulista seria inteiramente moderno, no lugar da mistura entre moderno e medieval, e o sul seria por completo uma geração mais avançada do que é. Malcolm gargalhou alto, surpreendido. Que asneira é essa? Ela afastou um braço do peito e olhou o estado quebradiço e rachado de suas unhas como se fosse uma velha sábia. Essas palavras astutas pertencem ao Sr. McTwin. Posso recomendar alguma obra para você, já que parece não conhecer muito bem de literatura de qualidade. Ela não sabia por que sentiu vontade de provocá-lo.
Eles já deviam estar discutindo negócios. Ela não gostava de homens como McCall, que pareciam achar que um rosto bonito e palavras encantadoras podiam levá-los para onde quisessem. Aquilo a irritava ainda mais por ser verdade. McCall podia passear por aí como um herói dos rebeldes, enquanto o único papel que ela podia desempenhar era o de escravizada. Quais negócios precisa tratar comigo, McCall? Suas palavras saíram mais severas do que era a intenção, mas sua paciência estava se esvaindo. Talvez fosse o jeito com que ele a encarava, como se ela fosse algo que também pudesse possuir. Ou talvez fosse a pequena parte dela que não se importava com aquela inspeção atrevida. Como você se tornou uma detetive? Perguntou ele sem rodeios, ignorando a pergunta dela para alimentar aquele interesse descarado. Como conseguiu uma posição na casa do senador Caffrey? E como você tem repassado as informações? Tem certeza de que trabalhava para o Sr. Pickham? Ela o olhou de cima a baixo, em dúvida. Sutileza não parece ser um dos seus pontos fortes. Eu trabalho, pode ter certeza, confirmou ele. E também sou muito bom em desempenhar um papel. Nunca me esqueço que estou disfarçado, mas hoje quase esqueci. Ellie se encolheu, esperando pela reminiscência lasciva do encontro deles na sala de jantar. Em vez disso, ele fez um som que ela algumas vezes ouvira de seus alunos quando estava de costas para eles. Um riso abafado. Malcolm balançou a cabeça. Eu estava pavorosamente perto de perder minha compostura quando você derrubou a senhorita Suzy, de bunda no chão. Sei que não é divertido para você, já que tem que lidar com a mocinha todos os dias, mas a expressão dela, o jeito que ela mexia as pernas de um lado para o outro, eu meio que esperava encontrar um pote de manteiga ao lado dela pela forma que ela estava chacoalhando. Ele se levantou e encenou a queda magnífica de Suzy e o subsequente acesso de fúria, e então riu alto, soltando o som de soluço que era tão ridículo que Ellie teve que o acompanhar. Ela ficou surpresa por sentir a doçura da calorosa e eufórica alegria correr por seus membros cansados. Mais cedo naquele dia, o momento havia sido um pesadelo, o maior erro de sua carreira, mas agora Malcolm o transformava em uma piada, uma que era possível compartilhar apenas entre os dois. O chapéu de Malcolm caiu enquanto ele tremia de tanto rir, e aquilo os levou a outra rodada de gargalhadas. Os músculos da barriga de Ellie se contorceram pelo esforço. Ela não conseguia se lembrar da última vez que havia rido tão livremente. Tinha se esquecido como um ato tão simples podia tornar leve o fardo pesado de sua vida diária. Ela queria se manter distante de McCall, mas havia algo sobre compartilhar um momento de leveza no meio do horror que se opunha à formalidade. Os olhos dele se encontraram quando os risos diminuíram, e ela percebeu que, apesar do infeliz primeiro encontro dos dois, havia uma sensação de conforto entre eles. Isso não era algo que acontecia sempre, e acontecer justo com ele, entre todas as pessoas, era inquietante. Ele secou os olhos e se ajeitou. Ela não fora treinada para rir em uma ribanceira com um detetive bonito. É você que está usando cinza. Então pode me contar sobre si mesmo primeiro, disse ela com cautela. Você realmente se aliou ao exército da Confederação? Um sorriso permaneceu nos lábios dele enquanto mantinha o olhar à frente. Ele arrancou um pouco de grama e torceu nas pontas longas e quadradas de seus dedos. Ellie já podia discernir que ele era um homem que gostava de manter as mãos ocupadas. Nem pense nisso, ela alertou a si mesma. De certa forma, sim, respondeu ele, e ela voltou a encará-lo. Passei algum tempo com alguns regimentos, mas nunca lutei pelo Sul. Eu recolho informações por uns dias e depois dou no pé. Mesmo se não fosse fora de questão, meu irmão está fazendo o trabalho dele pela União, que o mantém no campo. Eu nunca o tomaria por um soldado, mas parece que ele tem jeito para contra-espionagem. E não estou interessada em tentar essa bobagem de irmão contra irmão que os jornais adoram. Sou emissário do serviço secreto de Pirkton, acima de tudo. Não importando que coisa vil eu precise dizer para que os rebeldes confiem em mim. A voz dele se tornou mais dura ao falar, e ele vislumbrou mais uma vez o homem sério que se escondia sob piadas e indiretas. Por quê? Perguntou ela abruptamente. Porque quero que eles confiem em mim? Por que está fazendo isso? Ela passou a mão pelo gramado ao lado de sua saia, a folhagem pontuda fazendo cócegas na palma. Sei por que estou fazendo. Sei porque os outros negros da Liga de Lealdade o fazem. Mas e você?
Muitos dos abolicionistas que ela encontrara durante seu tempo com o circuito anti-escravistas eram pessoas gentis, mas muitos outros não a tinham em maior estima que um senhor de escravizados teria. Escravidão era uma causa para eles, uma cruzada, e não davam a mínima aos espólios da guerra. Alguns deles apenas se opunham à escravidão, por a verem como um motivo de corrupção de raça branca, e não podiam se importar menos com o que aconteceria com os escravizados, quando a instituição fosse destruída. Embora qualquer ajuda fosse melhor do que nenhuma, o peito dela se apertava com a possibilidade de Malcolm cair naquela última categoria. Essa é uma pergunta razoável, disse ele, olhando-a pelo canto dos olhos. Você está se perguntando se eu sou um tipo de seguidor entusiasmado ou se quero mandar os escravizados de volta à África. Sou um homem tolo, mas não o suficiente para duvidar dos meus próprios olhos. Não há nada minimamente inferior em você ou no seu povo. A sensação estranha no peito dela se remexeu ainda mais. Não era isso que ela estava esperando. Como ele sabia exatamente a coisa certa a dizer? Ele era um maldito de um detetive, por isso. Assim como você, lembre-se disso. Ela mexia inquietamente com a saia. Achei que diria que está nisso pela aventura. Eu pareço um tipo frívolo para você, então? O tom dele trazia uma mágoa fingida, mas estava um pouco alterado. Ela tinha acertado um ponto sensível. Ora, McCall, você é o tipo de homem feito para histórias de aventuras. Alto, grande, charmoso e bastante ciente de todas essas coisas. Ela achou que Malgo riria da avaliação, mas em vez disso, ele olhou para longe. Minha família é da Escócia, disse ele, a testa franzida aludida a uma lembrança angustiante. Muitos escoceses não vieram para cá por escolha, sabe? Os aristocratas ingleses vinham nos vencendo, de pouco em pouco, desde a revolta jacobita, e finalmente decidiram que queriam mais terras, para pastos de ovelhas, entre todas as coisas. Ele lhe lançou um olhar rápido. Pode me interromper se estiver familiarizada com os detalhes. Demorou um momento para Ellie compreender que ele achava que ela já sabia sobre a luta para restituir o trono à casa de Stuart. O pressuposto costumava ser o contrário. Era estranho não ter que provar nada para ele. Ela não recitou a história da Escócia e o seu povo em resposta. Em vez disso, falou. Gere um pouco sobre as remoções nas terras altas e sobre a rebelião. Ele abriu um sorriso triste, como se estivesse satisfeito por não ter que explicar mais. Eles tomaram nossas armas, taxaram nossos ganhos e finalmente vieram atrás das nossas terras, o lugar em que nossas famílias haviam vivido e morrido por gerações. Eles chegavam sem nenhum aviso e mandavam você liberar tudo, em geral passando a mensagem junto com o calcanhar das botas ou com um golpe de porrete. Para as mulheres era muito pior do que isso. As rugas finas ao redor de seus olhos ficaram mais profundas. Eles destruíram famílias e tomaram tudo que era nosso, e então nos forçaram a entrar em barcos e nos deportaram para a América, para que não precisassem encarar a própria vergonha. Eu luto pela união, porque os Estados Unidos deveriam ser a terra onde as pessoas podem ser livres da tirania, onde as famílias não são destruídas por ganhos, onde homens não são chicoteados por dizerem o que pensam, e mulheres não são mais abusadas do que éguas reprodutoras. Ellie estivera segurando a respiração, envolvida pela cadência hipnótica da voz dele, o sotaque escocês trazido à tona pela veemência da raiva. Ele a encarou, aqueles olhos azuis prateado, como um mar antes de uma tempestade. Eles eram impactantes e, de alguma forma, familiares. Eu era um garoto quando fomos obrigados a entrar naqueles navios fedidos e empurrados pelo mar sem que ninguém se importasse com a nossa sobrevivência. Não havia qualquer coisa que eu pudesse fazer naquele tempo, mas agora sou um homem, e Deus ajude o rebelde que tentar me impedir. O punho de Malcolm amassou as folhas do gramado, e ele olhou fixamente para o rio, a boca a uma linha fina. Ele ouvira histórias parecidas do comerciante McTavish e de alguns outros abolicionistas, a maioria escoceses e alemães, que se encontravam na despensa da vendinha. A desumanidade do homem contra o homem não era apenas regulada pela cor da pele, embora aquilo permitisse que seus praticantes escolhessem seus alvos com mais facilidade. Eu vivi no norte durante a maior parte da minha vida, há quase 20 anos, disse Ellie por fim. Sou uma mulher livre, isto é, tenho documentos que dizem que sou.
Meu Senhor libertou minha mãe, meu pai e eu depois de ter nos herdado de seu pai. Porém, eu me lembro de tudo antes de sermos livres. De me sentar no joelho da minha mãe, nos campos quentes e tentar ajudar a colher tabaco. Como estávamos sempre com fome, os vermes nos aposentos dos escravizados e o que aconteceu quando uma mulher chamada Dancing estava cansada demais para continuar trabalhando. Ela fechou os olhos. Não pensava nisso havia um longo tempo, e o sentimento quase a soterrou. O cheiro de suor, as canções que os escravizados cantavam no campo. Malcolm pigarreou. O que sua família fez quando se libertou? Meus pais fizeram o mesmo que os seus quando chegaram aqui, imagino. Tentaram nos dar a melhor vida que podiam na segunda chance que tiveram a sorte de ter. Nós nos estabelecemos em Massachusetts, bem no norte, longe o suficiente para que meus pais pudessem se sentir seguros. Além disso, estávamos bem situados para ajudar pessoas que precisavam conseguir a própria liberdade, quando não lhes era dada, como foi dada a nós. Às vezes escondíamos viajantes indo ao Canadá, em nosso porão e arranjávamos caronas por New Hampshire e pela fronteira. Eu dei aula na escola local para pessoas de cor, depois de um tempo, e meu pai trabalhou como garçom em um dos hotéis. Mamãe limpava as casas das pessoas até que sua artrite piorou. Era bom. Ela sentia tanta saudade daquela vida, a vida que conseguira depois de implorar para parar de ser carregada pelos circuitos abolicionistas. Voltar para casa, para o cheiro da comida da mãe e para as histórias que o pai contava sobre os hóspedes no hotel. Havia longos períodos de tempo em que eles conseguiam viver suas vidas com algo parecido com paz. Então, tudo mudou. Quando a lei dos escravizados fugitivos foi aprovada, meus documentos da liberdade passaram a valer tanto quanto lixo na beira da estrada. Caçadores de escravizados agora estavam livres para capturar pessoas negras e trazê-las para o sul. E eram muito bem pagos por isso. Meu pai queria que fôssemos embora para o Canadá, pegando a mesma rota que apontamos para os escravizados fugitivos durante anos. Mas mamãe disse que estava cansada de fugir. Ela se lembrou do medo no rosto da mãe quando Ellie voltara da visita à Libéria. Como a voz dela falhara ao abraçar a filha e grunhir. Eles levaram Daniel. O coração de Ellie doeu com a lembrança, e por saber que talvez nunca descobrisse o que acontecera com um amigo. Era algo que não se dizia, mas a parte mais sensível dela torcia para que ele estivesse morto. Isso seria melhor do que qualquer um dos horrores que esperavam ele. Um orgulhoso homem livre desde o berço, nos confins do sul. Você concordou com seu pai? Perguntou Malcolm. Você quis ir embora? Ela pigarreou e torceu para que ele não tivesse visto seus olhos lacrimejando. Eu tentei ir embora. Fui para a Libéria para ver se a repatriação era algo que me agradava. Já que está aqui comigo, imagino que não. Ela não gostou daquilo, comigo, mas não mencionou. Eu soube no caminho até lá que tinha cometido um erro, respondeu, e ficou mais aparente a cada dia lá. Todos que conheci eram muito agradáveis, mas só porque se está cercado de pessoas que se parecem com você, não quer dizer que aquele lugar é seu lar. Eu quero mudar as coisas aqui, no meu país, e tem uma forma que eu, em especial, posso ser útil. Ela se interrompeu. Quase não queria contar para ele. Sentada ali, no ar fresco da noite, conversando com Malcolm, ela se sentia normal. E as pessoas sempre a trataram de maneira diferente depois que descobriram sobre o talento dela. Mas aquele homem era um Zé Pirkington. Então, ele descobriria em algum momento. Seria melhor ela contar do seu modo. Qual é esse talento? Deixar as pessoas em um suspense revoltante? Ele a encarou, com um interesse que fez o rosto dela queimar, embora estivesse acostumada a ser encarada. Minha mente funciona de um jeito esquisito, disse Ellie, mantendo o olhar no chão. Posso me lembrar de tudo que leio e vejo, e a maioria das coisas que escuto. Eu me lembro e nunca vai embora. Quando a rebelião começou e houve conversas sobre escravizados, coletando informações para ajudar a União a derrotar a Confederação, soube que poderia ser útil. Ela voltou os olhos para ele e logo desejou não ter o feito. Teria sido melhor se ele olhasse para ela como se tivesse duas cabeças, ou se ele dissesse que era obra do diabo. Ela estava acostumada com essas coisas. Em vez disso, os olhos dele tinham um lindo brilho de admiração. Esquisito não é bem a palavra para descrever essa habilidade, Ellie. Extraordinário, maravilhoso, magnífico.
A voz dele era profunda e sonora. A cada uma de suas palavras retirava uma camada de sua defesa. Ah, meu bom Deus! Pensou ela, e depois olhou para o céu escurecendo para evitar aqueles olhos. Ela tinha visto que havia pintinhas douradas neles, cintilando para ela como uma isca tentando fisgar um peixe curioso. Malcolm soltou um riso curto e repentino, e ela ficou tensa com a chacota que percebeu naquele som. Talvez ela o tenha julgado cedo demais e agora ele mostraria que era exatamente como o resto das pessoas. Uma lembrança de estar no palco em uma sala sufocante e com um vestido quente demais surgiu na mente dela. Ellen, recite o primeiro capítulo do maravilhoso romance da Senhora Stove para o público. O quê? Perguntou ela, e seu queixo se levantou por reflexo, em desdém. Ele suspirou profundamente. Achei que estaria impressionando você ao mencionar o reles punhado de poemas que decorei. Você deve ter centenas dentro dessa sua linda cabecinha, uma quantidade inimaginável. Ellie sentiu aquele alívio peculiar que Malcolm continuava inspirando nela. Você está de fato certo. Sinto muito, Sr. McCall, mas vai ter que encontrar outra maneira de me impressionar. De onde vieram aquelas palavras? Ela notou que estava sentada com os joelhos relaxados ao lado dele, inclinada sobre aquela linha invisível que representava uma distância segura de um homem. Ela trouxe os joelhos para perto do peito e passou os braços ao redor deles. Se McCall a percebeu recuar, aquilo não afetou o brilho de seu olhar ao encará-la. Já me disseram que tenho a habilidade de conseguir o impossível. Então seja bastante cuidadosa com os desafios que deposita diante de mim, senhorita Ellie. O ar em torno deles, de repente, pareceu mais denso, como uma noite úmida de julho, em vez do frio cortante de janeiro. Ela o encarou, sem saber ao certo o que dizer ou porque estava se imaginando como exatamente ele abordaria um desafio como aquele. Malcolm estava olhando para ela também. Então, o sorriso para o qual ela estava aprendendo que deveria se armar para resistir surgiu nos lábios dele. Uma detetive que se lembra de tudo? Falou ele, voltando à revelação dela. Bem, isso apenas confirma o que soube quando a vi pela primeira vez. E o que foi? Perguntou ela. Que você é especial. O coração de Ellie acelerou com aquelas palavras. Embora ela mantivesse o rosto inexpressivo, vazio, poucas pessoas a haviam considerado por seus próprios méritos. A maioria dos abolicionistas com quem ela trabalhava a via como uma criatura para sentir pena ou uma esquisitice para exibir. Até mesmo Daniel, amando-o do jeito que ela amava, em algum momento a viu apenas como um prêmio que deveria ser dele. Agora, aquele homem se apresentava, mais relaxado impossível, fazendo-a se sentir como algo maior do que uma lição de moral ou um aparelho sensível de gravação. Não era justo. Foi assim que me tornei uma detetive, disse ela, depois de pigarrear e acalmar os nervos. Não reconheceria aquele elogio. Não podia. Esta é a minha missão mais importante até agora. Tenho mandado qualquer informação que posso pelo comerciante McTavish e seu grupo, que tem ligação com a Liga da Lealdade. O chefe da Liga me recomendou pessoalmente para esse trabalho, e hoje eu quase estraguei tudo. Ela direcionou os olhos para Malcolm, ele que a havia feito perder o juízo na sala de jantar mais cedo. Por minha causa. Reconheceu ele, tendo a elegância de parecer envergonhado. Ela assentiu. Por sua causa. Eles vão esquecer, disse ele com confiança. Eu os farei esquecer. Como? Questionou ela. Eles vão estar muito ocupados focando no charme do bom e velho Malcolm McCall. Malcolm falou com uma confiança que não era equivocada. Afinal de contas, lá estava ela, sentada no gramado com ele e compartilhando histórias como se fossem velhos amigos. Que informação conseguiu desde que chegou a Richmond, McCall? Perguntou ela, tentando mudar o assunto para o que importava. Quer dizer, Senhor McCall, como é possível que eu esteja chamando de Ellie enquanto você acha que deve me chamar de senhor? Não podemos continuar assim. Ellie revirou os olhos. Podemos focar na tarefa que temos em mão por mais do que 30 segundos? Disse ela exasperada. O barulho de passos se aproximando pela grama alta ressoou no pé do monte. Tem alguém vindo, murmurou ele, enquanto se punha de pé e agarrava a mão dela. O superdetetive em ação, zombou Ellie. Malcolm se escondeu atrás de um arbusto alto e volumoso, arrastando-a junto no momento em que dois homens surgiram na ribanceira. Eles pareciam inspecionar a larga extensão do rio.
Ellie estava tão concentrada nos homens que demorou um momento para perceber como Malcolm a segurava. Ela fora puxada para o colo dele quando se abaixaram. Ele enlaçou um braço ao redor da cintura dela, logo abaixo do seio, segurando-a firme contra o peito. A outra mão descansava sobre o revólver. As coxas dele a cercavam dos dois lados, tão duras quanto as cadeiras desconfortáveis no salão dos Caffrey, mas muito mais satisfatórias de se aconchegar, embora antes fossem proibidas para ela. Malcolm tinha cheiro de couro, cavalo e suor, o suor de um dia duro de trabalho, não o cheiro apodrecido de alguém que madurou ao ser servido o dia todo. Ela aprendera que havia uma diferença. As costas dela reconheceram a superfície esculpida do peitoral dele, e as batidas do coração de Malcolm era como um chamado suave e insistente que ela não podia responder. Não iria. Seu próprio coração estava martelando mais forte do que um ferreiro a forjar. Ela arriscou olhá-lo rapidamente e segurou a respiração. Era melhor que os invasores não ousassem se aproximar demais deles. O maxilar de Malcolm estava trincado e o olhar estreito como o de um gavião. Por trás de seus sorrisos e piadas, McCall era um homem com o qual se podia contar. Ela não sabia por que aquilo fez seu coração subir à garganta. Ellie queria ficar longe daquele calor e cheiro esmagadores, mas as pregas barulhentas de sua saia poderiam chamar a atenção. Ela repousou as mãos nas coxas dele para se equilibrar, ignorando a mostra dos músculos rígidos sob suas palmas, e focou em ouvir a conversa. Era o único motivo de estar em Richmond, e seria melhor se não se esquecer. Acredito que podemos levar o resto dos materiais pelo rio à noite, sem sermos vistos. Podemos posicionar uma vigia aqui para sinalizar quando chegarmos. Falou o homem de pernas finas e torso curto. Eu não sei, disse o segundo homem, tirando o chapéu e coçando a careca. Não temos tempo para gastar, diabo. Os Yankees vão enforcar esse país até a morte, como uma cobra em um berço, enquanto você estiver ocupado pensando. Só me dê a liberação. Contrabandistas? Se perguntou Ellie. Por que eles se encontrariam ali entre todos os lugares? Graças às conversas de Mary, ela sabia quais rotas eram consideradas melhores e quais eram perigosas demais para os barcos pequenos e ligeiros, que traziam mercadorias para quem pagasse mais. Malcolm se mexeu só um pouquinho, mas Ellie não usava nenhuma crinolina sob a saia para mantê-lo a uma distância respeitável, e o elevar dos seus joelhos a fez escorregar ainda mais para o colo dele. Sua bunda se pressionou contra a virilha dele, e ele exalou profundamente, a respiração fazendo cócegas nos cachos da nuca de Ellie. Ela tentou não pensar em Malcolm enquanto ouviu os homens, mas um calor agradável estava se espalhando por sua barriga, e a sensação aumentou quando a mão grande dele apertou sua cintura com mais força ainda. Ela conseguiu sentir a força dele através do tecido fino de algodão do vestido e da camisola por baixo, quando seus dedos a pressionaram. Ellie não sabia se ele estava puxando-a para mais perto ou tentando preservar o decoro ao mantê-la longe, mas o toque dele era muito bom de qualquer maneira. O homem hesitante finalmente falou. Tudo bem. Vamos dizer aos Caffrey que o plano deve ser colocado em ação. A palavra final sobre isso deve chegar logo, e então veremos quem está ganhando esta guerra. Eles se viraram e se afastaram, mas nem Ellie nem Malcolm se mexeram, com medo de algum dos homens retornasse por algum motivo. O crepúsculo escureceu enquanto esperavam, cada momento parecendo uma eternidade. Através da saia, Ellie sentiu algo quente e teso pressionando em sua bunda. Ela sentira aquela pressão sedutora antes, durante seu breve romance com Daniel, e seu interior pulsou com a lembrança do prazer que seguia aquilo. Sua respiração descompassada era perceptível, e ela estava certa de que Malcolm podia sentir o calor que irradiava dela, especialmente da parte que estava pressionada contra ele. Eu deveria me levantar, disse ela finalmente. Ele deveria ter tirado a mão da cintura dela, mas não o fez. Talvez você deva, mas é isso que quer? É algo inteiramente diferente, não é? A boca dele estava perto do ouvido dela, e a vibração intensa de sua voz a fez estremecer. Os lábios dele roçaram na orelha dela ao falar, e Ellie soltou um suave arfado pela sensação boa e inesperada que aquilo causou. O membro dele pressionou contra a bunda dela mais uma vez. Malcolm, nós deveríamos ir embora nesse instante, sugeriu ela com mais firmeza, mas também não se mexeu. Ellie sabia que, caso se virasse, veria o tipo de pessoa sobre quem fora alertada por toda a vida a evitar ter intimidades. Mas sentado daquela forma, ele era apenas um homem caloroso e firme que remexia algo dentro dela, que ia contra tudo que Ellie pensava saber sobre si mesma. A respiração dele roçou na orelha dela quando Malcolm afrouxou a mão da arma, movendo-a lentamente, o deslizar das pontas de seus dedos na clavícula dela despertando pontadas de prazer pelo caminho.
Ele lera sobre médicos que aplicavam correntes elétricas nos pacientes como tratamento e se perguntou se era algo parecido com o que o toque de Malcolm lhe causava. Ele era apenas sensações sobre o suave carinho na mão dele. O barulho da água corrente encobria todo o resto, fazendo Ellie sentir como se eles estivessem sozinhos em uma ilha de possibilidades infinitas, mesmo que a parte lógica dela protestasse. Os dedos dele acariciaram seu pescoço. Quando a mão deslizou por cima da cicatriz saltada, ele parou abruptamente. O que aconteceu aqui? Os lábios dele tocaram a orelha dela ao falar, causando uma onda de sensações dentro de Ellie. Um rebelde em Baltimore. Ellie estacou. Aqueles olhos azul prateados. Eles de repente pareceram familiares demais. Ela pulou para longe do abraço, tropeçando sobre as pernas trêmulas. Seu corpo quase gritou em descontentamento pela perda, mas ela não podia permitir que isso acontecesse. Malcolm era um homem acostumado a ter o que queria, então a ignorância dele era compreensível. Mas ele sabia muito bem o que poderia acontecer se sucumbisse às suas investidas. Além disso, ao que parecia, ele quase lhe custara 2 de suas missões. Você era o trabalhador do caso que me seguiu, disse ela apontando um dedo para ele. Suas bochechas já estavam quentes pela proximidade dele, mas agora a humilhação escaldante subiu depressa pelo pescoço dela para se juntar à excitação. Tinha se sentado ali e se vangloriado de sua memória poderosa para um homem que não reconheceu ao ver. Talvez Laville e Daniel estivessem certos por duvidar dela. Eu era o detetive se passando por um trabalhador do CAS que a levou depressa ao médico enquanto você sangrava. Rebateu ele, levantando-se com as mãos para o alto. Malcolm a encarou com os olhos estreitados, e ela percebeu que ele também estava puxando as lembranças daquele dia para tentar combinar o rosto dela com o da escravizada e esfarrapada que encontrara. Você destruiu a minha melhor camisa de trabalho naquele dia. Ellie estava abalada. Fora ele que a salvara? Mas a descoberta ficou em segundo plano quando ela se lembrou do que ele insinuara naquele dia caótico. Que ela era uma mulher que podia ser obtida a um preço baixo, uma assanhada. Ellie ajeitou a gola do vestido e puxou o manto para mais perto. A pele ainda formigava onde ele havia tocado. Podemos discordar se você me guiou ao perigo ou me salvou dele, mas em algo podemos concordar. Nada de bom vai sair disso, disse ela, ajeitando a saia e torcendo para que o farfalhar do tecido escondesse o vacilo de sua voz. Não importa se você é da União ou um rebelde. Não serei usada como um divertimento para satisfazer sua curiosidade. Se precisa saber, eu digo sem hesitar. Tenho sobre a saia o mesmo que as donzelas brancas com quem dormiu, apenas um pouco mais escuro. Malcolm soltou um riso sem humor e balançou a cabeça. Estava totalmente escuro agora, mas o céu da noite estrelada provia luz o suficiente para torná-lo visível. Ele pegou as mãos dela, usando os dedões para acariciar as costas das de Ellie, e acordando nela um desejo não solicitado. Ellie, não vou mentir e dizer que não estou curioso. São os seus olhos. Há uma profundidade neles que deixam qualquer homem inquieto para conhecer você melhor. Você é rápida e sua língua afiada. É tão difícil assim acreditar que não tem um motivo obscuro? Ela riu baixinho. Sempre se tem motivos obscuros, respondeu. Aquilo fora algo que aprendera na vida. Todos que lhe ofereceram algo, abolicionistas, missionários e até mesmo Daniel, sempre quiseram algo em troca. Ela abaixou o rosto para não ter que lidar com o jeito que Malcolm a encarava. Como se ela fosse um livro com o qual ele queria se envolver por dias sem fim, saboreando cada palavra. Ela ficou quieta por um longo tempo, lutando contra seus sentimentos conflitantes. O breve contato entre eles foi bom, e de alguma forma pareceu certo, mas qualquer coisa além disso estava fora de questão. Era simples assim. Ela se irritava com Malcolm podendo falar da possibilidade de algo mais de um jeito tão casual. Mas claro que ele podia. Para homens como ele, uma paixão por uma mulher negra seria visto como uma aventura. Contudo, eram infinitas as maneiras que aquilo podia arruiná-la. Ela puxou as mãos das dele. Que rápido você esqueceu sua oferta de proteção, Sr. McCall. O Sr. Picton sabe que está mandando homens ocupados demais, tentando se deitar com escravizadas para fazer o maldito trabalho? Você não deu nenhuma informação sequer, mas encontrou tempo para me seduzir em arbusto? Como isso ajuda a União? Como isso ajuda meu povo a conseguir a liberdade? Ele disse as palavras mais para si mesmas do que para ele, mas viu o impacto que tiveram. Ele levou os braços para trás, como se esse fosse o único jeito para não encostar nela. Você não é uma escravizada de verdade. Lembrou ele com a voz baixa.
Correto. Se eu fosse, você poderia conseguir o que quisesse de mim sem essa tentativa de sedução. O rosto dela estava quente e ela estava perigosamente perto de chorar. Por quê? Ellie. O quê? Nada do que possa dizer muda o fato mais importante. Eu não vou tê-lo. Mesmo se eu o fizesse, certamente não sou alguém que você levaria para mamãe e papai conhecerem, não é? Perguntou ela. Ele não disse nada, mas um longo silêncio era a resposta o suficiente. Ellie se levantou e se virou para descer a ribanceira, fingindo que o coração não estava doendo porque um homem que ela mal conhecia não podia nem ao menos fingir que a assumiria. Espere um pouco mais antes de descer caso tenha pessoas por aqui. Não poderia ter boatos se espalhando de que o senhor foi visto com uma escurinha, falou ela. Ellie. Começou Malcolm, mas ela o interrompeu. Não seria bom para nenhuma de nossas investigações se achassem que estamos confraternizando, Sr. McCall. O tom dela era sério. Com isso, Ellie começou a descer a ribanceira, esperando salvar pelo menos parte de sua dignidade depois de deixá-lo apalpá-la como se fosse uma aventureira. Não é seguro para você andar sozinha, disse ele, e ela ouviu que ele se aproximava atrás dela. Qualquer coisa é mais segura do que andar com você, Sr. McCall, disse ela com franqueza, levantando uma mão para pará-lo. Boa noite. Ellie desceu a colina aos tropeços, torcendo para que uma boa noite de sono acabasse com um sentimento horrível preso em seu peito. Estivera certa por ter desconfiado de Malcolm McCall. Ela conhecia muito bem a sensação de estar certa, mas nunca se arrependera tanto por isso.